Tá vendo, tô começando, meus amigos, minhas amigas. Demorou só um pouquinho, só pequenos 6 meses, mas finalmente chegamos de novo. Voltamos com esse podcast maravilhoso. Aqui é o Luan e eu confesso que eu tentei várias vezes regravar esse podcast, mas nunca deu certo. Aqui é a Bruna. E eu confesso que eu tô comendo curau gravando esse podcast. Opa, eu não pensei em nada. Eu também não. Aqui é o Matheus e eu confesso que a gente não pensou em nada pra falar. Aqui é o César e eu confesso que... É isso aí, essa é a minha confissão. Bom, gente, vocês separaram que depois de 6 meses a gente tá super animado pra gravar o podcast, pelo jeito, né? César, sabe o que eu lembrei? A animação, o quê? Aquele negócio que a psiquiatra manda pra confirmar a consulta. E aí a menina responde putaz. Ah, blá, 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 Você blá. podia falar, eu confesso que... blá, blá, blá. Eu já confesso, eu confesso que... Blá, 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 blá. Eu Já viu confesso que eu... print, Lu? Eu confesso que eu comprei iPhone 11 com o cartão vazado do Bolsonaro. Você já viu esse print, É brincadeira. Será que Polícia é brincadeira? Federal, é brincadeira. CIA, brincadeira. Cia! Você já viu esse print, Lu? Já vi. Nossa, é maravilhoso, velho. É tão bom quanto aqui o aerofólio para o meu palio. Bom, gente, só pra contextualizar então, ficamos afastados um tempo aí. No final do ano passado, todos nós passamos por momentos de mudança muito grande na vida de todo mundo. Uns mudaram de cidade, outros mudaram de emprego, outros... Todo mundo mudou de cidade, na verdade, né? Foi isso, né? Todo mundo mudou de cidade e eu que mudei de emprego. E acabou que a vida de todo mundo mudou e a gente não conseguiu mais se organizar para conseguir fazer a gravação regularmente que a gente tava fazendo. E agora com a quarentena a gente conseguiu colocar um pouco a vida no lugar. E a gente tá mais ou menos na situação que a gente tava antes de parar de gravar, né? Todo mundo nas suas casas e aí ficou um pouco mais fácil. Com um pouco Mas, mais assim, de tempo, né? E mesmo assim a agenda nossa nunca bate, né? Pra gente poder conseguir gravar certinho. Mas vamos tentar agora voltar a fazer com regularidade e tal. Aí a proposta agora é a gente fazer uma coisa mais espontânea e vamos falar sobre o que a gente quiser falar. E é isso aí. Sim, e pra falar sobre mudança, esse ano a vida de todo mundo mudou, né, com a quarentena. De todo mundo mudou. 100%. E Verdade. a sua do Matheus e do César mudaram 2 vezes. Sim. Porque Sim, vocês saíram de casa, né? Aí mudou tudo a vida de vocês, aquela puta dinâmica diferente de faculdade, trabalho de novo e tal. Aí aconteceu o coronavírus, todo mundo voltou de novo. Voltou, exato. Triste. Ou não, né? É. Depende. Como é que foi pra vocês isso? Cara, eu acho que é legal a gente viver esse tipo de experiência assim, porque a gente começa a prestar um pouco mais de atenção. Eu não sei pra vocês, mas pelo menos eu comecei a prestar um pouco de mais atenção nas coisas que eu sentia falta. Que às vezes no dia a dia você não percebe que aquilo faz falta, tá ligado? E quando você muda de cidade e você muda de rotina, essas coisas, alguns detalhes que passavam batido antigamente começam a fazer falta e quando você volta, você começa a dar um pouco mais de valor pra aquilo que você faz, tá ligado? Eu senti muito isso, assim, por exemplo, de Isso é um dormir na minha negócio, própria cama, negócio tá ligado? foda de diferente. porque eu sempre fiz isso, tipo, pra mim sempre foi comum, eu nunca vi algo de estranho em dormir na minha cama. E quando eu saí, eu vi que a minha cama aqui, eu tinha saudades dela, porque eu dormia numa cama de solteiro lá em Londrina e aqui é de casal. E quando eu voltei pra cá, eu comecei a ver que eu, tipo assim, eu dei um pouco mais de valor, assim, tipo, putz, eu gosto muito da minha cama, tá ligado? Eu queria dormir mais na minha cama, sabe? São, tipo, alguns detalhes bobos, assim, que a gente dá mais valor, assim. Sim, eu dei valor também a comer a comidinha da minha mãe, da minha avó, porque lá eu tinha que fazer minha própria comida e às vezes eu chegava cansada e eu preferia não comer tipo uma fruta ou bolacha, porque eu tinha preguiça de fazer, ou tava muito tarde, eu tinha que ou tomar banho ou comer, sabe, aquelas escolhas que você tem que fazer. E aqui não, sempre tem uma comidinha na geladeira, sempre tem alguma coisa. É diferente você ter que fazer a sua própria comida, lavar a sua própria roupa.
É muito estranho você chegar no final de semana e não ter a roupa lavada no armário, né? Você mesmo tem que lavar. Exatamente. Eu chamo isso de vida hoje. Há alguns anos você já chama isso de vida, né? Uns bons Há anos uns aí. bons anos. Mano, Exatamente. eu E você, Mate? acho que eu senti mais diferença do que eu esperava, mas talvez não no sentido positivo, eu acho. Eu senti que quando eu tava começando a me acostumar com a rotina de faculdade, coisas diferentes, assim, que eu tinha dificuldade de me acostumar e eu tava pegando o ritmo, tudo mudou de novo, então eu senti bem complicado, assim. Acho que eu não consegui pegar essas nuances de coisas boas. Só o negócio da cama que eu me identifiquei, porque minha cama aqui é mais gostosinha do que a de lá de São Paulo, mas acho que eu senti mais o lado negativo das mudanças, porque eu tava realmente pegando ritmo e aí eu meio que voltei pra como as coisas eram antes, né? Então, complicado. E uma Então, mas coisa. Pode falar, Lu. só uma coisinha. O Matheus respondeu exatamente o que eu perguntei que você e o Bruno não responderam. Hum. Como que foi a experiência de vocês saírem de casa, que vocês responderam essa parte, mas logo depois ter que voltar de novo pra cá? Cara, pra mim não foi tão estranho porque, pra vocês que me conhecem, eu já fiz essa mudança mais de uma vez. E então, pra mim é tipo assim, nunca é fácil você mudar, mas eu acho que a dificuldade não vem do local, mas vem do tipo de vida que você tá levando, sabe? Por exemplo, quando você muda de cidade, principalmente eu que mudei de estado 2 vezes, você se choca com culturas muito diferentes. E o seu círculo de amigos que você tem que reconstruir são pessoas diferentes, são pessoas que consomem conteúdos diferentes, são coisas. É muito difícil você se identificar como por exemplo com as pessoas que a gente conhece em São Paulo, entendeu? Então, e você construir todo esse, entre aspas, personagem novo que você tem convivendo com as outras pessoas de outras culturas, e depois você ter que quase que regredir a quem você era antigamente para você voltar ao seu estado natural, cria um choque um pouco esquisito na sua própria mente, assim, sabe? É como se aquela fase que você viveu nunca tivesse não existido, mas pra mim, por exemplo, ela não foi uma fase de mudança na minha vida, crescente, entendeu? Eu acho que também, obviamente, nas vezes que eu me mudei, eu fiquei geralmente um ano ou pouco mais de um ano nas vezes que eu me mudei, então eu não tive tempo de construir uma vida inteira, sabe? Mas eu sinto como se eu nunca tivesse saído daqui e essas fases que eu passei foram como pequenas viagens, entende? Eu passei por uma situação assim aliás, eu já tô até mudando de assunto já, na verdade. Eu ia falar que o Célio não ficou também tantos meses fora dessa segunda vez que ele foi, né? No primeiro vez ele ficou acho que um ano, né? Que ele Exato, fiquei. mudou de estado. Exato. E aí agora ele foi de novo, ficou 4 meses, eu dois, fiquei. 3, 4 meses, Aham. né? 4 meses. Sim. E eu menos ainda, porque eu fiquei 20 dias fora. Mas mesmo assim, quando você fica, mesmo que você fique 20 dias ou você fique um ano, quando você muda pra uma outra cidade muito longe da sua e você muda sozinho, você é quase que obrigado a ter que estabelecer novas amizades pra você, a menos que você opte viver sozinho, tá ligado? E essa parte é muito engraçada, porque você não tem pra onde correr, tá ligado? Ou você faz amigos, ou você vive sozinho, entendeu? E a parte de fazer amigos que é a mais engraçada, porque você tem que se adaptar ao que os outros consomem, entendeu? É muito raro você ter pessoas com consumos muito, muito semelhantes aos nossos, assim, Pô, entende? Sé, mas pra você então foi um choque muito gigante, porque se você tem que se adequar um pouco ao que o pessoal costuma ouvir lá de onde você tava, era um pessoal mais do sertanejo e tal, que não é Exatamente, muito claro. seu perfil Exato, de... pra mim foi o o maior choque foi nesses últimos 4 meses, porque eu não tava apenas mudando de cidade, como foi quando eu fui trabalhar com o youtuber lá, eu mudei de cidade, mas eu estava no meio da internet, então você acabava achando alguns fragmentos de consumo parecido com o que você consome, sabe? Tipo, Sei. querendo ou não, somos pessoas da internet, então todos nós gostamos um pouco de filme, gostamos um pouco de videogame, gostamos um pouco de aquilo ali, daquilo de lá, sabe? Quando eu fui trabalhar com sertanejo, as pessoas não têm essa cultura de se aplicar a tecnologia que nem a gente se aplica. Então, mano, lá era música modão, o pessoal é muito focado, tipo, na raiz do que é o sertão, sabe?
na raiz do que é o interior, sabe? Então, tipo assim, o tempo que eu passava jogando videogame, por exemplo, os moleques estavam fazendo churrasco, tomando cerveja, entendeu? A galera queria ir sair pra balada sertaneja. Ninguém tem esse costume de ir ao cinema, por exemplo, entendeu? Então, tipo Entendi. assim, não foi só um choque de mudança de região cultural. Foi um choque de convivência com outras pessoas que não tem o mínimo parecido comigo, entendeu? Entendi. Eu passei por uma situação assim, só que eu acho que acaba sendo assim mais impactante na formação minha de caráter, de pessoa e tal, que eu mudei do interior para São Paulo, tipo, quando eu Uhum, tinha, sei lá, 14 anos de idade. E eu lembro que pra mim foi muito perceptível assim, essa mudança de cultura, entendeu? uhum, Que, por exemplo, é, as piadas eram diferentes de lá e daqui, sabe? uhum. Então, assim, de lá, não, eu nunca fui o cara mais popular entre os meus amigos lá de onde eu morava. Mas eu tinha amizades, eu tinha uma certa popularidade entre os meus amigos tal, né? Não sei o quê. Quando eu vim pra São Paulo, isso tudo, assim, se perdeu, assim. Totalmente, assim. Eu fiquei completamente deslocado das pessoas. E eu acho que até hoje eu sou assim, deslocado. Da maioria das pessoas que eu conheço, assim. Então, eu acho que teve um impacto na minha formação, na minha forma de ver, a minha relação de amizades e tal, tudo Mas mais, você vê entendeu? isso como impacto bom ou ruim? Ah, Sé, é aquele negócio, né, cara? Eu acho que não dá pra você definir isso, né? Tipo, dizer, responder essa pergunta. Não é possível, porque se eu falar pra você, eu não acho que é bom, por exemplo, eu seria outra pessoa, eu não seria eu, e talvez eu não fosse quem eu sou hoje, E talvez entendeu? você não estivesse aqui, né? Sim. E eu Então percebi assim, muito essa diferença também quando eu fui pra Ribeirão. Por mais que eu tenha ficado 20 dias lá. Pra quem não sabe, eu passei na faculdade em Ribeirão Preto. E o meu choque foi totalmente o oposto do que o Luan teve. Porque eu tava acostumado com São Paulo. Por mais que eu more em Atibaia, que é 40 minutos de São Paulo, é Uhum. mais próximo, né? É perto da capital. E eu sempre ia lá, por causa que a gente ia na casa do Luan, o Matheus tava morando lá e tal. E o meu choque foi exatamente o oposto, porque em São Paulo eu estava acostumado com um tipo de pessoa que é variado. Então, assim, em São Paulo existe nicho para tudo que você possa imaginar, ainda mais no centro de São Paulo. Você pode ter seu estilo, você pode gostar do que você quiser, que vão ter mais pessoas que gostem da mesma coisa que você. Então, por exemplo, se você gosta de rock, você vai encontrar a galera que curte rock. Se você gosta mais de um sertanejo, tem a galera que curte sertanejo. Se você gosta de K-pop, tem um nicho do K-pop, sabe? Quando eu fui pra Ribeirão Preto, eu senti totalmente essa expectativa que eu tinha cair, porque cheguei lá, era um nicho só. Era tudo bem que a cidade é grande, mas querendo ou não é interior. E quando eu cheguei lá era só sertanejo, era só um mundinho deles, era só o grupinho deles, sabe? Eu me Foi a senti mesma bem experiência que eu vivi em deslocada. Londrina, né? Eu me senti muito deslocada, porque é um choque de quem sai de São Paulo, que é uma cidade grande, uma cidade aberta, para quem chega lá e vê que não é tão aberto assim. eu tenho uma pergunta pra fazer, mas antes, o Matheus, a Uhum. sua mudança foi de Atibaia pra São Paulo. E você também teve essa relação? Você chegou a ter amizades a ponto de você sentir esse impacto, essa diferença? Ou você já estava meio não muito longe de São Paulo, você está já meio acostumado com as pessoas? O que você acha? Esse ponto é um pouco complicado, porque antes de morar em Atibaia, como vocês sabem, eu morava em São Paulo já. Então, tem 5 anos, eu acho, que eu moro em Atibaia. E a primeira vez foi tudo isso que eles estavam falando, eu senti muito, assim, porque eu não conhecia muita gente aqui, eu só conhecia o povo do colégio. Eu entrei aqui no último ano do colégio, no terceiro ano. Então eu conhecia só a galera da minha sala, mal saía de casa aqui. Na verdade eu não fazia nada em Atibaia, quando eu ia pra alguma festinha, alguma coisa, era em São Paulo. Então eu quase não saía e todo esse baque que eles sentiram agora eu senti mais 5 anos atrás. O que eu senti mais agora foi um pouco diferente do que esse baque em si. Eu senti, acho que uma quebra de expectativa que eu tinha, pessoal, como a Bruna teve, que era de talvez me reconectar com meus amigos da época que eu morava lá, ou de fazer amizade rápido na faculdade nova, essas coisas assim. E foi totalmente contrário, assim, eu acho que eu fiquei mais na minha e focando em tentar me adaptar na faculdade, então eu
não reestabeleci certas amizades, pelo menos no ano passado, que foi quando eu entrei. No começo, eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar com a faculdade. Então, como eu falei no começo, eu estava começando a me adaptar agora e fazer novas amizades agora e pegar toda a rotina da faculdade nova agora. E foi quando eu senti o baque de voltar agora para a rotina de não sair de casa, de... Parece que eu voltei 5 anos no tempo, assim, foi quando eu me mudei para cá. Então, acho que tá meio conturbado esse período para mim. Entendi, mas eu tenho uma pergunta pra vocês agora que eu falei que ia fazer. Uhum. A Bruna fez um comentário, o César falou alguma coisa também sobre isso, mas vocês citaram muito a questão de tribos e normalmente a gente linkou um pouco, sei lá, Uhum. gosto musical com essa relação de amizade e tal. Uhum. Mas aí eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que essa relação de interesses, assim, de ter os mesmos interesses, gostar das mesmas músicas, as mesmas coisas, no final das contas é muito importante? Porque, assim, apesar de, por exemplo, eu moro numa região que é muito diversa, tem todas as tribos aqui que você imagina, né, onde eu moro. E eu também não me conecto com nenhuma. É assunto até com a minha psicóloga isso, assim, realmente eu não me senti parte assim de lugar nenhum no final das contas, entendeu? Como que é pra vocês? Vocês acham que é relevante ou não? Eu acho que não necessariamente é relevante pra você manter uma amizade, que eu acho que a amizade vai além do que as pessoas escutam ou assistem. Então, por exemplo, eu tenho amigas que, nossa, são super cultas, escutam música boa, leem livros, são super inteligentes. Mas ao mesmo tempo eu tenho amigas que também são inteligentes, mas que assim, só escutam funk, só veem série adolescente do Netflix, não veem filmes, não veem, sabe, não tem um conhecimento maior de filmes, de música. E assim, a amizade é a mesma, é uma amizade forte. Só que o que pra mim importa é as pessoas aceitarem ou não o fato de você ser diferente e você aceitar o fato das pessoas serem diferentes, sabe? Então, por exemplo, que nem eu falo, eu tenho um grupo de amigos que são bem diversificados. Então a gente chega, a gente vai dar um rolê junto. O rolê toca desde funk até passa por sertanejo raiz, evidências, toca pop, passa por rock e termina ouvindo, todo mundo ouvindo música brasileira, sabe? Aí eu acho que não, Sei. pra mim não me importa o gosto dos meus amigos, desde que eles me aceitem do jeito que eu sou e eu também vou aceitar eles do jeito que eles são, óbvio. Mas pra mim é mais nesse sentido, assim. Não é que eu vá, por exemplo, chegar em Ribeirão e procurar pessoas que gostem da mesma coisa que eu. Tipo, pessoas que assistem animes. Nossa, eu só vou ser amigo dessas pessoas. Não. Mas a partir do momento que as pessoas aceitem que talvez um dia da semana à noite eu vou assistir um anime e aquilo não incomode eles, é diferente, entendeu? Não sei se eu consegui passar o que eu penso. Exato, Uhum. e eu acho que assim, eu acho que isso é muito importante esse assunto, porque existe muito preconceito cultural hoje em dia, desde cultura pop até cultura da raiz da onde a pessoa mora mesmo, tá ligado? Eu tenho um amigo, vocês sabem quem é, eu não vou citar nomes, mas ele mudou há muitos anos daqui de Atibaia e ele não consegue se relacionar com outras pessoas da cidade que ele mora, porque ele é uma pessoa que é de um nicho muito específico, sabe? E ele não aceita se envolver com pessoas que não são desse nicho, tá ligado? E isso eu acho que não é uma coisa saudável pro ser humano, sabe? Eu acho que a gente tem que estar aberto à disposição, assim, de pelo menos tentar. Não precisa gostar, mas conhecer, sabe? Eu não gosto de sertanejo, todo mundo sabe disso, mas eu nunca fui um cara preconceituoso com esse tipo de cultura pop, sabe? Desde música, filme ou qualquer coisa. Então, a experiência que você tem de conviver com uma pessoa que é de um nicho totalmente diferente do seu é muito legal, porque você cria conteúdo dentro da sua própria cabeça, você explora outros universos, você sempre vai ter papo com quem conversar, caso você encontre pessoas com gostos semelhantes ao desses seus amigos, sabe? E o que a Bruna falou da pessoa te aceitar é muito importante, sabe? Porque eu me sinto muito mais à vontade quando as pessoas, mesmo sendo de gostos diferentes, elas não se importam com quem eu sou, porque isso me dá mais espaço para querer conhecer querer conhecer mais quem elas são, entendeu? Então, tipo assim, não importa se eu sou emo, se eu gosto de rock ou essas coisas. O meu interesse por sertanejo ou por cultura mais do interior só vai ser despertada se as pessoas que gostam disso me tratarem como uma pessoa igual a elas. Então, eu acho que você conviver com esse tipo de gente de muitas culturas diferentes
obviamente, tendo ética, tendo uma noção do que vocês estão fazendo, eu acho que é muito saudável, eu acho que é muito importante pro ser humano, assim, tá ligado? Na verdade, eu acho que depende de certos contextos, assim. Se você tá em um lugar novo, talvez seja difícil, igual pro amigo do César, se relacionar com pessoas que não são do mesmo nicho que você. Porque você tá num lugar novo, você já tem que fazer amizade com pessoas novas, se você não conhece um lugar novo, ambiente novo, tudo novo, tipo, costumes diferentes. Então, nesse caso, talvez influencie um pouco, mas em outros casos, eu acho que você consegue, como a Bruna falou, manter amizades com gostos diferentes, gostos musicais, pessoas de tribos diferentes se juntarem em um círculo de amizade, tipo, o mesmo círculo, assim, sabe? Eu acho que depende de casos e casos, assim. Mas assim, ó, eu não estou defendendo que você tem que mudar quem você é. Eu acho que a gente tem que. O legal é você conhecer a Aham, forma isso, como os sim. outros pensam ou o que os outros consomem, tá ligado? Porque, querendo ou não, tudo é cultura, tudo é informação, né? Eu acho que até foi o Lua que falou isso uma vez pra mim, tudo é informação, né? O que a pessoa consome não vai me influenciar a gostar dela ou não. Eu particularmente não Exatamente. curto muito K-pop, mas eu tenho uma amiga que gosta muito, ela é apaixonada, ela vê dorama, que é filmes coreanos. Ela gosta muito, e a minha relação com ela não mudou nada. Tipo assim, eu descobri que ela gosta de K-pop. Eu acho ela uma pessoa incrível e isso não muda o jeito que eu enxergo ela, sabe? Assim como eu conheço muitos fãs de Fresno que eu não consigo nem andar na mesma calçada. Entendeu? Tipo assim, interesses em comum não quer dizer que as pessoas vão se dar bem por conta disso, entendeu? Mas deixa eu falar uma coisa, que eu tenho uma opinião diferente, não é, mas eu tenho uma relação diferente com isso, que, por exemplo, apesar de concordar com vocês de que eu não acho que. Eu acho que a tribo é uma coisa meio ultrapassada, assim, você ter uma tribo, eu acho que é uma coisa que não cabe muito mais nos dias de hoje. Eu acho que o indivíduo perde se ele se priva de relacionamentos diferentes, entendeu? De experiências diferentes e tudo mais. Sim, com Mas certeza. o que eu acho que para mim é onde o bicho pega é o seguinte. Logicamente, nos casos em que o segundo indivíduo que eu estou me relacionando ele não manifesta interesse em conversar ou torna a conversa difícil, tem essa também. Tem gente que consegue conversar legal, né? A pessoa pode ser de um mundo completamente oposto que o seu, só que às vezes você senta pra conversar e o assunto flui e a curiosidade sobre o que cada um gosta acaba gerando esse fluxo, né, contínuo de conversa. Mas, para mim, aonde o bicho pega é o seguinte: dependendo da situação, eu não tenho interesse de voltar a me relacionar com essa pessoa. Você entendeu? Sim. Eu sou um pouco seletivo nesse sentido. Então, assim, se eu acabo às vezes não batendo muito. Até a forma de pensar, os gostos assim. É difícil você manter uma relação, né? É É. difícil você. Eu já tenho dificuldade naturalmente de manter uma relação de amizade. Mas eu acho que isso é para você ter uma relação de longo prazo e um relacionamento de proximidade e tudo mais, né, de constância, que a questão de você ter algumas coisas que se conectam, assuntos que se sendo pares ali, eu acho que faz sentido. Sim, eu entendo o que você quer dizer. Por exemplo, esse meu grupo de amigos que são bem diversificados, a gente se conheceu a partir de um momento que todos tinham um interesse em comum, que foi o cursinho pré-vestibular. A gente se conheceu e todos estavam prestando vestibular e queriam passar na faculdade. Então, nossos assuntos iniciais sempre foram sobre o vestibular, sobre faculdade. Então, era uma coisa que a gente tinha em comum. E com o tempo, quando cada um conquistou a sua faculdade, ou saiu do cursinho, ou foi seguindo o rumo, a gente foi descobrindo gostos diferentes dos outros. Só que uma coisa em comum a gente tinha pra compartilhar, sabe? Então eu entendo o que você quer dizer. Sim, várias vezes, até em Ribeirão mesmo, eu passei 20 dias lá e eu conheci pessoas que à primeira vista eu achei muito legal e depois de ter uma conversa mais profunda eu falei, olha, acho que eu não quero mais ficar muito perto, não é pra minha vida o jeito que essa pessoa pensa, o jeito que essa pessoa age. Acho que é mais ou menos isso, assim. Então, é engraçado, porque assim, eu acho que nós cinco, você tá nós cinco por causa da Bi também, né? Uhum. Acho que assim, nós cinco nós somos muito diferentes, assim, né? A gente não é igual. Sim. Nós temos alguns conceitos que acabam se cruzando ali, que acaba tendo algo em comum entre a gente e tal. Mas eu acho que nós somos pessoas, assim, muito diferentes, assim. E eu acho super qualitativo. Tipo assim, hoje vocês são as pessoas mais próximas que a gente tem aqui em casa, né? Sim.
sempre que a gente tá junto acaba sendo especial, acaba sendo muito legal, assim, entendeu? A gente aprende, a gente participa. Mas eu acho que isso acontece dessa forma porque todo mundo tem muito respeito um pelo outro, entendeu? Eu acho que E tá todo mundo disposto a fazer dar certo uma conversa, alguma Exato, eu coisa. acho que a disposição, eu acho que isso é o principal, tá ligado? Quando você conversa com uma pessoa que é muito diferente de você, você tem que estar disposto, sabe? A entender, a absorver o que é muito legal ou descartar o que não é legal. E isso não vai influenciar, ou pode acabar influenciando muito na amizade que vocês têm, que as pessoas têm entre si, tá ligado? E outra coisa que eu acho também que é muito interessante é que quando as pessoas se relacionam da forma como a gente se relaciona, com essa ética, com esse respeito um pelo outro, eu acho que isso gera uma coisa que é assim, eu vou tentar me expressar aqui. Muita gente confunde a amizade com relacionamento. Então tem gente que vira seu amigo, que quer que você tá o tempo inteiro conversando e o tempo inteiro mandando mensagem, não sei o que, e se uma hora pra outra você some, a amizade acabou. Tem muita gente que vê a amizade dessa forma. A gente não. Por a nossa convivência ser dessa forma, a gente pode ficar 2, 3, 4, 5 meses sem trocar ideia, que o dia que a gente sentar e conversar, nada vai ter mudado. Entendeu? E eu acho que isso é uma coisa muito importante. É aí que a gente vê qual que é a nossa seleção real, assim, de quem a gente tem perto da nossa vida ou não. Tá ligado? Tudo isso porque, justamente por causa desse limite, por causa dessa curiosidade, por causa de todo esse respeito em volta, sabe? Não existe um conhecimento abusivo de um pro outro, tá ligado? Eu acho, o que eu vejo assim, é o seguinte, a gente tem uma amizade que ela não a gente não idealiza a nossa relação, né? Eu acho que o problema da maior parte das pessoas, muitas pessoas que eu me afastei também no decorrer da minha vida, principalmente depois que eu fiquei mais velho e tal, que eu falei, quer saber? Foda-se, né? As pessoas idealizam a amizade que elas esperam que as pessoas tenham e elas querem cobrar que você seja aquela pessoa que a pessoa quer que você seja, entendeu? Sim, E eu exatamente. acho que, assim, a partir do momento que você precisa cobrar outra pessoa para poder por alguma coisa, eu acho que já é uma relação diferente, já vira uma relação de obrigação e não uma relação de prazer, entendeu? Esse tipo de relação hoje na minha vida eu corto. Eu não gosto, sabe? Até com família, sabe? Entrou nessa relação de. É abusivo, eu acho, assim, sabe? Sim. Meu, tem que ser uma coisa tranquila. Eu não fico com remorso com remorso, não fico tipo, remoendo nada de ninguém que eu não falo faz muito tempo, ou alguma coisa assim. Eu garanto que sempre que eu encontrar com essa pessoa, seja ela quem for, ou com vocês e tal, vai ser assim, eu vou tentar fazer o máximo pra ser agradável e ser divertido, mas, porra, não vem me cobrar, entendeu? Exato. Sim, mas a maioria das amizades longas duram por conta disso. Eu tenho uma amiga minha, que eu sou amiga dela desde a segunda série, e a gente é amiga até hoje porque a gente não tem essa cobrança de, ai, você não me mandou o bom dia. Então, assim, ela trabalha, eu faço faculdade, a gente segue a vida, e quando dá, a gente manda mensagem uma pra outra. Às vezes a outra demora 2 dias pra responder e fala, nossa, desculpa, não vi sua mensagem, e segue a vida. Eu não fico chateada, ela não fica chateada, e nossa amizade é super fortalecida por conta disso. Eu acho que isso aí também, exato, mas. E também é muito engraçado reparar que às vezes isso também pode ser um grande problema, né? Porque, tipo assim, a gente não lida com obrigação em relação a manter relacionamento com outras pessoas. Só que tem pessoas que não são assim e que isso acaba se tornando algo ruim, né? Porque, tipo assim, a pessoa começa a sequelar das ideias de por que você não falou com ela 2 dias, por que você não falou com ela 3 dias, tá ligado? Será que vocês brigaram? Será que você falou alguma coisa que... Será que... Isso dentro da cabeça da pessoa, né? Será que ele disse algo que eu não gostei? Será que algo... Sabe? Começa a viajar nas ideias assim? E na verdade a gente só esqueceu, ou não quis falar, ou... Sim, você não deixou pra conseguiu lá. responder aquele dia e a pessoa surta e pensa, meu Deus, o que eu Exato. falei, o que eu fiz. Tipo assim, mano, só porque, tipo assim, às vezes eu só não quero te chamar, tá ligado? Eu não, sei lá, só não quero, tá ligado? Eu não tenho um motivo, isso não é ruim, sabe? Só que as pessoas não entendem isso. Tem muita gente que fica tipo, oh my god, porque ele não falou comigo há 3 dias, tá ligado? Tipo, tem isso. Não, cara, eu acho que as pessoas, assim, mas assim, até falando agora, isso não vale só pra relacionamento de amizade, assim, até pra relacionamento de casal e tal.
as pessoas precisam simplificar a relação, sabe? De qualquer ela qual seja ela qual seja. Tem que simplificar, sabe? Eu acho que se você não facilita, eu acho que se relacionar já é uma coisa difícil. Por si só, eu acho que já é uma coisa muito complexa. Então eu acho que as pessoas deveriam simplificar para o mundo ficar mais leve, sabe? Para as pessoas ficarem mais leves, sabe? É o que eu falei, existe aquele idealismo de como uma relação deve ser entre um casal, entre amigos. E essa idealização de tudo que a gente tem, né? Porque a gente já nasceu num mundo que já existia e que as relações pessoais já existiam. E que os filmes nos mostram como deve ser, as séries mostram, as músicas mostram. Então a gente idealiza isso e então a gente abre uma porta muito grande para frustração, porque ninguém é linear, ninguém é aquele personagem, né? Eu acho que a gente tenta durante a vida entrar em alguns personagens assim, mas no final das contas, por mais que você tente fugir de quem você acaba nos seus momentos de picos ou de baixos, você acaba sempre revelando quem você verdadeiramente é, entendeu? Eu acho que esse negócio dos filmes idealizarem quem a gente é e as músicas, etc. Eles não idealizam só quem a gente é, mas eles idealizam tudo que a gente vive, tá ligado? Eles idealizam nossos medos, eles idealizam como a gente se veste, tá ligado? Eles idealizam pensamentos, o que a gente vai querer ler, o que a gente não vai querer ler, sabe? Tipo assim, muita gente tem medo de aranha ou tem medo de tubarão porque viu o tubarão comendo cara no filme, tá ligado? Deixa eu só falar uma coisa agora. Se você que tá ouvindo aí quer saber mais sobre esse assunto, aguarde o próximo episódio do podcast, tá bom? Gente, um abraço, a gente se vê na próxima semana. Beijo! Até. Beijo, gente. Tchau! Tchau, tchau. Tchau.